Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para falar hoje com os amados sobre a nossa nona lição desta revista que foi editada pela nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Caetés, com o tema anual Oração e Gratidão, voltada para os nossos novos convertidos. Eu sou o pastor Heraldo Quirino, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Caetés, presidida por nosso pastor José Mário da Silva. E hoje vamos falar sobre a importância de sermos gratos a Deus. Nós vamos tomar por base o texto áureo que está em Lucas 1, 46, que diz: Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. O texto áureo, ou verdade prática, ela nos diz: são muitas as bênçãos que recebemos do Senhor, mas precisamos voltar, como fez o samaritano, para agradecer ao Senhor por termos sido curados da lepra do pecado. Então, vamos hoje estar enfocando, sobre a importância, da gratidão ao Senhor. Amém? Eu gostaria de ler o texto que está na nossa leitura bíblica em classe, que é Lucas 17, versículos 11 ao versículo 19, que nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Uma história muito linda, de um encontro de Jesus com 10 pessoas que necessitavam de uma cura. Naquele tempo, a doença da lepra era incurável. Eles estavam no estado terminal. Depois desse encontro com Jesus, eles clamaram, o Senhor os ouviu, os atendeu, lhes concedeu a cura daquela enfermidade, e foram mostrar no seu sacerdote. O sacerdote atestou que eles estavam curados, mas um deles, quando foi, para mostrar ao sacerdote, viu que já estava curado, além de mostrar ao sacerdote, ele voltou para agradecer ao Senhor. E quando chegou, encontrou Jesus, no mesmo lugar onde os tinha deixado ali. Jesus está sempre no mesmo lugar, nos aguardando para nós voltarmos para ali agradecer. Então, meus irmãos, a lição de hoje vai nos falar sobre a importância da gratidão. Onde estão os outros 9 que foram beneficiados com tantas bênçãos do Senhor? Quantas bênçãos nós recebemos do Senhor, E muitas vezes esquecemos de agradecer. Por menor que seja, nós temos que agradecer ao Senhor, porque só por estarmos vivos já é uma grande bênção, Por o Senhor ter nos dado a salvação, uma outra grande bênção. Então, nós gostaríamos de falar na lição de hoje, sobre 3 assuntos principais: motivos para sermos gratos a Deus, será o primeiro assunto.
Depois nós vamos falar sobre o segundo assunto, que é dificuldades para sermos gratos e como vencer essas dificuldades. Depois vamos estar falando de 3 personagens bíblicos que foram gratos ao Senhor e demonstraram essa gratidão no seu viver diário. Então, no primeiro tópico, motivos para sermos gratos a Deus, nós vamos enfocar um dos motivos maiores que nós temos para sermos gratos a Deus é a nossa vida, é o dom da vida, não é? Se estamos hoje falando com os irmãos é porque o Senhor nos concedeu vida, e a vida é uma coisa maravilhosa, né? Que Ele concedeu, né, ao ser humano, formou o homem do pó da terra, né? É o que diz lá a palavra de Deus em Gênesis 2:7. E o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, né? Então, meus irmãos, essa é a maior dádiva que o Senhor Deus tem nos dado, não é? Então, a vida, né, ela é um presente de Deus para nós e nós temos que aproveitar, né, essa vida ao máximo, porque ela não vai durar, né? Essa vida física não vai durar a eternidade, ela vai durar, né, 70, 80, o salmista vai dizer, né, Moisés vai dizer isso, se alguns pela sua robustez passam além disso, o melhor deles é enfado e canseiro. Então, no tempo de vida que nós temos, né, vida útil, devemos aproveitá-la ao máximo para sermos gratos ao Senhor nosso Deus, né? Porque que é a vossa vida, vai dizer Tiago, né? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, é um vapor. Então a gente tem que aproveitar esse período para sermos gratos ao Senhor, né? Para termos uma vida que glorifique ao Senhor, né? Então sejamos gratos pela vida nesse tempo que o Senhor nos dá, né? Para que seja útil não só a Deus, mas ao próximo também. Amém? Então que a nossa vida realmente ela possa valer a pena de ser vivida. Uma outra bênção que Deus também tem nos dado, não é? E nós precisamos agradecer, é a família. Então, quando Deus formou o homem, Ele não o deixou só, Ele lhe deu uma companheira, né? E depois vieram os filhos, e assim, né, a segunda bênção que Deus deu para o homem depois da vida foi a família, né? Então, a família é algo maravilhoso, um presente de Deus, é um projeto de Deus, uma coisa muito maravilhosa, né? Quando nós temos a oportunidade de nos constituirmos em família, o homem com a sua esposa, depois vêm os filhos, né? E quando esses filhos crescem em casa, vêm os netos. Então a família, irmãos, é uma coisa mais linda que o Senhor nosso Deus criou, né? Lá em Gênesis 2:24 está dito que, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma carne, formando assim, né, uma família. Assim foi com o primeiro casal, e assim o Senhor deu ordem a eles para que crescessem, multiplicassem, enchesse a terra de várias famílias, né? Porque Deus preparou uma linda terra para o homem habitar, né? E a Bíblia vai dizer, né, lá no Salmo 128, que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, coisa linda, a família está reunida, né? A mãe, o pai, né? No almoço em família, ali os filhos à roda da mesa, né? Então, quem tem uma família, a Bíblia diz que ele é bem-aventurado, ele é alguém feliz, né? E a Bíblia também vai normatizar para as famílias
como elas devem se portar, né? Os pais devem ensinar os seus filhos para que eles conheçam sobre a vida que receberam e possam glorificar ao Senhor, né? Então, a Bíblia vai dar orientações para a família, vai dar orientações para o marido e para a esposa, né? A Bíblia vai dizer lá em Efésios 5, 28 a 33, né? Vai trazer orientações, né, para o esposo e para a esposa. Para o esposo, a Bíblia vai dizer: ame a sua esposa. Para a esposa, né, em resposta a esse amor do esposo, reverencie o seu esposo, né? Cuide dele, né? Porque ela foi chamada, foi criada para ser a companheira adjutora do seu esposo. Mas o esposo deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, né? E também tem uma outra orientação do apóstolo Paulo para os filhos, que devem obedecer aos seus pais, porque isso é agradável no Senhor, né? E quando nós obedecemos, os nossos anos de vida se prolongam sobre a terra, né? E os pais devem criar os filhos em sujeição, tratando-os com amor, né? E também não irritando os filhos, mas tratando-os com amor. Então, assim, a família é abençoada pelo Senhor, né? Então, algo maravilhoso que Deus tem nos dado e nós devemos agradecer. Aproveite para fazer, sempre que possível, um culto doméstico, você e sua família agradecendo ao Senhor, não é? Pelo que Ele tem dado, né? Pelas bênçãos recebidas, né? Pela casa, pelo dom da vida, né? Pelo pão nosso de cada dia. Então, seja grato ao Senhor com a sua família. E a terceira bênção que nós gostaríamos de dizer também, que nós recebemos do Senhor, é a salvação, não é? O homem, ele, depois que Adão foi expulso porque desobedeceu a Deus, ele ficou nesse mundo perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas veio Jesus para resgatar o homem, né? Jesus é o presente de Deus para a humanidade ser salva, né? Então, Jesus, ele tinha prazer em dizer que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Lucas 19, versículo 10, né? Então, Jesus, ele tinha tanto prazer em salvar alguém, né, que uma certa vez alguém trouxe um paralítico diante de Jesus. 4 amigos trouxeram um paralítico diante de Jesus, né? E Jesus, ao ver o esforço daqueles 4 amigos para ajudar o seu amigo a receber a cura física, Jesus olhou para ele e viu que a principal necessidade daquele homem era a cura espiritual, né? Era a salvação. E Jesus disse para ele: os teus pecados te são perdoados, né? E começaram ali a indagar: quem é esse para perdoar pecados? E Jesus, então, para provar que ele tinha poder para perdoar pecado, disse àquele homem: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Assim aconteceu. Então, Jesus, ele está empenhado, por isso é que ele foi para a cruz, né? Para nos trazer a salvação, né? E ali na cruz ele diz: está consumado, né? Ou seja, o plano da salvação está pronto, nós só temos que tomar posse dessa salvação, não é? Crendo em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Muito bem, a Bíblia vai dizer, né, através do apóstolo Paulo, lá na sua carta ao pastor Tito, que porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? E também a palavra de Deus vai dizer que esta salvação, ela é muito grande, ela veio para todos os homens. A graça de Deus, que é Jesus, se manifestou a todos os homens, né? Através da sua palavra, né? E o escritor aos Hebreus vai dizer: como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Então, meus irmãos, aproveite, porque Lucas vai dizer em Atos 4,12 que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, salvação, essa bênção só em Jesus. Então, apropie-se da salvação e proclame a salvação em Cristo. Outro assunto que vamos tratar hoje também é sobre as dificuldades para sermos gratos a Deus, apesar de termos tantas bênçãos, né? Muitas vezes temos dificuldade em agradecermos, né? Esses 9 não voltaram para agradecer, só aquele samaritano. E Jesus se admirou, mas ele era até estrangeiro, mas ele voltou para agradecer. Então, 9 tiveram dificuldade. Quem sabe eu e você somos um desses 9 que temos dificuldade para agradecer. Mas não sejamos ingratos, sejamos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem feito. O primeiro assunto que gostaríamos de enfocar que é a ingratidão, sobre a ingratidão de um coração doente pelo pecado. Então, nós gostaríamos de enfocar que quando a Bíblia fala de gratidão, ela está, ou seja, de coração, ela está falando de sentimentos, né? Então, a ingratidão, né? Nós temos sentimentos, né, que não estão curados. Por isso, nós não somos muitas vezes gratos. E uma dessas pessoas que nós vamos encontrar na Bíblia era um homem chamado Nabal, né? A Bíblia relata a história desse homem chamado Nabal, que era muito abençoado pelo Senhor. Casado com uma mulher chamada Abigail, muito inteligente e bonita, e ainda possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Essa história está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versos 2 e 3, né? E o que a Bíblia diz que esse homem, apesar de ter toda essa propriedade, né, ser um homem rico, abençoado por Deus, né, ele não era grato ao Senhor, né? E Davi, ele ainda não tinha assumido como rei, ele estava com um grupo de homens, né? E aqueles homens estavam guardando a propriedade ali de Nabal. E uma certa vez Davi pediu, né, que fossem lá a Nabal, pedir algumas coisas para o sustento daqueles homens que estavam fazendo a segurança externa ali daquela propriedade de Nabal. Porém, o Nabal ele foi ingrato ao não fornecer aos soldados de Davi algumas reses, né, pão e água, visto que tinha guardado para seus pastores, para que ninguém os fizesse mal, né? Davi tinha guardado seus pastores, né? Mas ele, na hora de ser grato, né, por esse benefício que Davi lhe tinha feito juntamente com os seus soldados, né, que foram pedir para ele lhe dar alguma coisa, ele disse: não vou dar, né? Eu não vou dar nada, né? Ele foi ingrato ao não fornecer ao soldado de Davi nada, né? E a Bíblia nos diz que Davi, ao saber da ingratidão daquele homem, que ele se negou, né, a dar, né, se negou, né, a abençoar. O que aconteceu? Davi, então, ele se irou com aquela situação, né, e ele pega 400 daqueles soldados e diz: eu vou exterminar tudo de Nabal, já que, né, ele não quer me dar alguma coisa, eu vou então exterminar tudo que ele tem. Porém, alguém foi avisar a sua esposa, a esposa de Nabal, que era Abigail, uma mulher sábia, né? E esta, meus irmãos, sabendo do acontecido, foi ao encontro de Davi, levando mantimentos em abundância para os soldados, né, de Davi. Essa história, ela continua registrada em 1 Samuel, capítulo 25, verso 16 e depois versos 18 e ainda versos 23 ao 27. E o que acontece? Abigail foi ao encontro de Davi, né? E a Bíblia diz que ao chegar ali, ela se prostrou diante de Davi, né? Ela então pede
desculpas a Davi por aquele incidente, não é? Ela vai dizer que realmente Nabal é o seu nome, ou seja, a loucura está com ele, né? E ela alcança o perdão de Davi, né? Então, quando nós somos gratos ao Senhor, quando somos prudentes, né, em agradecer ao Senhor, nós alcançamos o seu perdão, nós alcançamos a benevolência. Então, sejamos gratos do que aconteceu. Ao retornar, né, para casa, ela encontrou Nabal bêbado, e no dia seguinte ela contou o que acontecera, que teve um mal súbito, né, e ficou completamente paralisado, né, o mal Nabal, né? E a Bíblia vai dizer que quase 10 dias depois o Senhor o feriu e ele morreu. Por fim, Davi casou-se com a viúva do ingrato Nabal. Então, meus irmãos, sejamos gratos ao Senhor, não é? Esse ingrato perdeu a vida, né? E ainda perdeu a esposa. A melhor parte está com quem é grato ao Senhor. Depois você leia, né, esta referência para você melhor entender essa história de Abigail, Nabal, nesse encontro com Davi. Muito bem. O segundo assunto dessa dificuldade, né, nós queremos enfocar sobre o amor de Deus como fonte para a cura do nosso coração. Então, os nossos sentimentos precisam ser curados. Nabal não quis saber dessa cura, mas se você e eu quisermos, podemos ter os nossos sentimentos curados para sermos gratos ao Senhor. O apóstolo João, né, que é o apóstolo do amor, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então, irmãos, gratidão parte de um coração curado, de um coração que tem nele derramado o amor de Deus, né? A Bíblia vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, um coração curado, né? Provérbios 14:30 vai dizer que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos, né? E Provérbios 15:13 também vai dizer que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, um coração curado, ele é alegre, é feliz, né? E ele, né, é grato ao Senhor. Já o coração, ele quando está doente, né? Nós vamos ver aqui o caso de alguém que tinha o coração doente ou enfermo, né? E Jesus vai mostrar, vai tirar como se fosse um raio-x desse coração, né? Ele vai tirar um eletrocardiograma desse coração, como está esse coração. Então Jesus vai dizer em Marcos capítulo 7, versos 21 a 23, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, né? Os furtos, e aí segue, né, referência. Então, meus irmãos, essas coisas todas procedem do coração que está ainda enfermo, que não foi curado pelo Senhor, que não foi alcançado pelo Senhor. No nosso coração não pode ter nenhuma dessas coisas, né? Então, meus irmãos, mas mesmo que o nosso coração, né, ele esteja doente, mas o nosso Deus, ele é aquele que pode fortalecer o nosso coração. Salmo 73, versículo 26, vai dizer: a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então, busquemos em Deus que fortaleça o nosso coração para sermos gratos a Deus. Agora vamos ver também alguém que tinha o coração curado, né? Um coração curado por Deus é grato e demonstra esse amor, né? Gratidão é um sentimento que agrada ao Senhor.
quando a paz com Deus domina em nossos corações. Colossenses 3,15 vai dizer: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em o corpo, domine em vossos corações e sejam agradecidos. Então, quando temos um coração grato, nós somos agradecidos ao Senhor, né? E Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, Maria vai demonstrar isso ao receber a notícia que ela seria a mãe do Salvador. E ela vai dizer: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, sejamos gratos ao Senhor. Tenhamos um coração grato para adorar, para glorificar e para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele nos tem feito. Terceiro tópico, para nós estarmos concluindo a nossa lição, nós vamos falar de 3 personagens, né, que foram gratos ao Senhor, né? E o primeiro personagem é o patriarca Abraão, né? O patriarca Abraão, ele foi um homem que foi chamado por Deus, saiu do meio da sua parentela para uma terra que o Senhor iria ainda mostrar. Essa história está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a seguir. E ele sai, e ao chegar ali, onde o Senhor o mostra, ele vai o guiando durante aquela caminhada de Harã, ou seja, da Mesopotâmia, em direção, né, à terra prometida, né, a sua herança que Deus iria conceder, né, e ele vai ali para Canaã. Diz a palavra de Deus que ele sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai para a terra que o Senhor o mostraria. E o Senhor lhe faz promessas, capítulo 12, versos 2 e 3, né? Diz que ele seria uma grande nação, que o abençoaria e engrandeceria o seu nome, e ele seria uma bênção, né? E o que aconteceu? Abraão obedeceu. Então, o segredo para nós sermos gratos ao Senhor está na obediência. E ele foi obediente ao chamado do Senhor. E ao chegar em Canaã, o Senhor confirmou a promessa, onde Abraão edificou 2 altares, como se fossem 2 cultos em ações de graças que ele deu ao Senhor em agradecimento e adoração ao Senhor. Isso está registrado lá em Gênesis 2, 4 a 8, né? E depois, ao chegar ali em Siquém, né, e em Betel, ele então edifica esses 2 altares em gratidão ao Senhor. Depois ele, mais uma vez, nessa sua viagem pela terra prometida, ele invoca novamente ao Senhor quando ele precisou descer ao Egito, e quando retorna do Egito, são e salvo, abençoado pelo Senhor, né? Mais uma vez, ele então edifica um altar em gratidão ao Senhor, né? Então, meus irmãos, sejamos gratos como foi Abraão, né? E por essa gratidão, o Senhor cumpriu a promessa na vida de Abraão, lhe dando o seu Isaque, né? Já com 100 anos, Abraão então recebe em suas mãos o seu Isaque, né? E ele, mais uma vez, louva ao Senhor, edifica o altar ao Senhor lá em Hebrom. Então, meus irmãos, aprendamos com Abraão a sermos gratos ao Senhor, né? Porque só temos a ganhar quando somos gratos ao Senhor e obedecemos a sua vontade. Um outro homem da Bíblia, um outro patriarca, é o patriarca Davi, né? Foi o 2º rei de Israel. Davi foi chamado pelo Senhor de varão conforme o meu coração. Isso está em Atos 13, 22 e 1 Samuel 13, versículo 14, né? E Davi, ele era um pastor de ovelhas e escreveu muitos salmos, né?
sempre, a maioria desses salmos foram salmos de gratidão ao Senhor, onde o mais conhecido, mais famoso é o Salmo 23, onde ele identifica o Senhor como seu pastor, né? Como rei de Israel, conquistou a maior parte do território de Israel até então, quando resolveu trazer a arca que representava a presença do Senhor para a cidade de Jerusalém. Tinha conquistado muitas terras, mas a arca não estava em Jerusalém, que agora era a capital do reino. Então ele vai, traz lá da casa de Obed-Edom, de onde tinha ficado provisoriamente a arca, ele traz motivado pela gratidão que ele tinha ao Senhor. Essa história está, né, em 2 Samuel 5, versos 4 e 5. E no capítulo 6, 12 a 14, vai trazer justamente esse relato de quando ele trouxe essa arca para Jerusalém. E aqui nós vamos ver que quando Davi vinha trazendo essa arca lá da casa de Obed-Edom, ele vinha louvando ao Senhor, ele vinha com alegria, porque a arca representava a presença de Deus. Então, quando estamos na presença de Deus, né, nós temos muita alegria, nós somos gratos ao Senhor, né? Então, Davi, ele vinha saltando com todas as suas forças diante do Senhor, né? Outro fato também marcante na vida de Davi, então, além desse momento em que ele trouxe a arca, né, foi o momento em que ele fez um censo, né, do exército, e o Senhor não se agradou disso, dele ter feito esse censo. Ele veio a se arrepender, mas em consequência veio a morte de 70 mil homens. E orientado pelo profeta Gade, ele levantou um altar ao Senhor na eira de Araúna. Este queria lhe dar a eira e os bois para o holocausto, mas Davi não aceitou e pagou por esta terra e pelos bois, né? Então, ele disse a Araúna, disse Davi, então disse Araúna a Davi, tome a oferta e ofereça o rei meu senhor o que bem pareceu aos seus olhos, né? Porém, Davi não aceitou e ele disse, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Então, irmãos, quando nós demos um culto em ações de graça, devemos dar um culto em ações de graça, né? E muitas vezes, esse culto não vai ser custeado por alguém, vai ser custeado por nós mesmos, né? Às vezes nós damos esse culto em ações de graça na nossa casa e ali nós devemos, né, ter ali algum refrigerante, ter ali algum, né, salgadinho para ofertar àqueles que vieram para juntamente com você agradecer ao Senhor. Então, tudo que Davi ofereceu, bois, né, para o holocausto, né, além daquela terra que ele comprou para oferecer ali aquele holocausto ao Senhor, ele pagou por tudo, né? Então, sejamos gratos ao Senhor, né, com tudo que nós temos, né, com os nossos dízimos, com nossas ofertas, né, sejamos gratos ao Senhor por todos os bens que o Senhor tem nos concedido, né? Então, meus irmãos, nós queremos também dizer de uma mulher na Bíblia, que ela também foi grata ao Senhor. Essa mulher foi Maria, né? É o terceiro personagem que gostaríamos de ilustrar. Maria, irmã de Lázaro. Maria gostava de ficar aos pés de Jesus. Os irmãos conhecem a história. Está em Lucas 10, 38 a 42. Né? Essa mesma Maria, né, depois que o seu irmão Lázaro foi ressuscitado, mais uma vez, ela estava aos pés de Jesus. Fazendo o que, meus irmãos? Ela estava aos pés de Jesus, adorando, glorificando, né? Ela era uma mulher grata ao Senhor, né? E assim como aquela mulher pecadora que se derramou aos pés de Jesus, né,
derramando diante de Jesus não só as suas lágrimas, mas também um unguento, ela também o fez. Maria, irmã de Lázaro, também em gratidão ao Senhor pela ressurreição do seu irmão, adorou ao Senhor, derramando-se na sua presença. E ela tomando, a Bíblia vai dizer que ela tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, não é? O que era aquilo? Era a sua demonstração de gratidão ao Senhor. Assim nós também devemos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito, não é? Não só pelo benefício da salvação, mas pelo benefício de uma cura, pelo benefício de uma porta de emprego, pelo benefício da casa própria, pelo benefício da nossa família, não é? Pelo benefício da vida, pelo benefício da salvação. Então sejamos gratos ao Senhor, nosso Deus, por tudo. Então temos muitos motivos para sermos gratos ao Senhor. Primeiro pelo dom da vida, também por nossa família e agora por nossa salvação em Cristo Jesus. Apesar de termos sido ingratos, quando não conhecíamos o grande amor de Deus, hoje conhecemos um Deus que nos resgatou do mercado de escravos e nos fez livres, nos adotou como seus filhos, herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo, de tudo que ele preparou para nós. Por isso, devotamos a ele, o Senhor, toda a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor, por esta tão grande salvação. Amém. Obrigado.